Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, vocês que já estão entrando agora. Mais um culto, mais uma live do canal Palavra de Fé, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Simplicidade da vida na roça, boa noite, seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus. Arconte, seja bem-vindo. Preta Silva Augusta, boa noite, seja bem-vinda. Jonismara, Anita Cândida, Ivani Evaristo, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Nessa noite abençoada, eu tenho um recado da parte de Deus, tenho uma palavra revelada. O Senhor ministrou ao meu coração agora no início da noite, para quem eu estaria entregando este recado. Renata Ferreira, boa noite, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. E eu creio que vocês que estão entrando aqui agora são as pessoas que o Espírito do Senhor está atraindo para receber este recado da parte de Deus. Estarei aguardando mais alguns minutos, tem mais pessoas aqui para entrar e receber esse recado. Kleber Fagundes Matos, seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus. Está entrando agora também a Vilma. Anita Cândida, glória a Deus pela sua vida, a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Para aqueles que estão entrando aqui pela primeira vez, o meu nome é Luiz Carlos, sou fundador do canal Palavra de Fé. Há quase um ano, o Senhor confiou a mim este projeto para abençoar a vida de outras pessoas. E eis-me aqui para fazer a obra do Senhor, para ministrar a sua palavra. Foi para isso que Ele me chamou. E agora no dia 29 de janeiro completará um ano, que nós estamos nas redes sociais, sendo usados como instrumento do Senhor para fazer a obra e abençoar a sua vida que está aí do outro lado. Além aqui do canal do TikTok, nós temos também o canal Palavra de Fé na plataforma do YouTube e do Instagram. Para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, muitas vidas já estão sendo impactadas, já estão sendo alcançadas, edificadas pelo poder da Palavra de Deus. E eu creio que você estando aqui conosco não é em vão, é um propósito de Deus, tanto para a minha quanto para a sua vida. E acima de tudo, meus irmãos, que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Está entrando agora aqui a Tamires de Souza, seja bem-vinda, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus pela sua vida, minha irmã. Deixa eu ver aqui, Cristina Mar Braga Cris, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. E para vocês que já estão presentes aqui conosco, eu peço por gentileza que abram a Bíblia de vocês, seja de papel ou digital, enfim, no livro de Salmos 124, versículo de número 7. Salmos 124, versículo de número 7. A paz do Senhor Jesus, Carolina Franco, José Nilson, estão entrando agora também, sejam todos bem-vindos ao canal Palavra de Fé. Nós estamos aqui há quase um ano para abençoar a sua vida, para edificar a sua fé através da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Repito novamente, abram a Bíblia de vocês no livro de Salmos 124, versículo de número 7. O Senhor ministrou ao meu coração, o Senhor me disse nessa tarde que eu falaria para pessoas que estão sendo alcançadas pelos livramentos do Senhor. Agradeça ao Senhor, porque Ele tem cuidado de você, Ele tem trabalhado na sua vida, Ele está te livrando das astutas ciladas do inferno, das armadilhas que o inferno tem preparado contra a sua vida. A paz do Senhor Jesus, Francisco Evangelista, Terezinha está entrando agora também, sejam bem-vindas. E o Senhor disse que eu falaria nesta noite para pessoas que estão sendo alcançadas pelos livramentos de Deus. A palavra de Deus para a sua vida nesta noite abençoada está lá no livro de Salmos, capítulo 124, versículo de número 7. Salmo 124, verso 7. E diz assim a palavra do Senhor para você que está aí do outro lado, nessa noite abençoada. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Através deste texto bíblico, meus irmãos, o Senhor me disse que eu falaria para pessoas que precisam vigiar por esses dias, pois o Senhor tem coisas para te mostrar
para revelar, mas é necessário que você silencie, que você observe mais o que está acontecendo à sua volta, porque existem pessoas que estão se levantando contra você, e aqui eu estou falando para pessoas que estão de maneira inocente, são pessoas que não conseguiram ainda entender, tomar consciência daquilo que está acontecendo, mas o Deus Todo-Poderoso, ele revela aquilo que está no oculto, aquilo que está escondido. A palavra do Senhor para te abençoar nessa noite, eu repito, Salmos de número 124, versículo 7. E repito este versículo bíblico. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O Senhor manda te dizer nessa noite abençoada que o inimigo está preparando um laço contra a sua vida, mas eu quero declarar nessa noite abençoada que o laço do adversário perdeu as forças, o laço foi quebrado e está caindo por terra toda a artimanha do inferno contra a sua vida. O Senhor usa a minha vida nesta noite para te dizer, meu filho, minha filha, fique atento, tome cuidado, por esses dias o Senhor, ele vai criar uma situação para te revelar tudo aquilo que estão tramando contra você, tudo aquilo que estão tentando levantar contra a sua vida nas ocultas. Tome cuidado com pessoas que estão aqui, batendo nos teus ombros, dizendo que é teu amigo, é tua amiga, que se alegra com as suas vitórias, com as suas alegrias, e por trás tem dado ouvido a outras pessoas que estão tentando de alguma forma te prejudicar, levar você a um cenário de vergonha, trazer você a um cenário de constrangimento, mas o Senhor ele está usando a minha vida nessa noite para te dizer, descanse o teu coração, fique em paz, porque o Deus Todo-Poderoso entrou em cena e ele está cortando o laço do inimigo, está caindo por terra toda a trama do inferno contra a sua vida. Tem pessoas, meus irmãos, que são complicadas. Você não fez nada contra elas, você não é uma pessoa que se levanta contra outras para prejudicá-las, levanta contenda, levanta situações para envergonhá-las, mas tem pessoas que é complicado, são pessoas que são invejosas, são pessoas que normalmente são frustradas, são pessoas que não se agradam de ver você vivendo conquistas, vendo você num cenário de honra, e são pessoas que a todo momento tentam levantar alguma situação para denegrir a sua imagem, para manchar a sua honra, para tentar te prejudicar de alguma forma. Mas o Senhor me trouxe até aqui nessa noite abençoada, meus irmãos, para te dizer, o laço do inimigo contra a sua vida está sendo cortado, está caindo por terra, porque você é um amado de Deus, é uma amada do Senhor, e Deus, Ele é na sua vida, é Ele quem te guarda, é Ele quem te protege e é Ele quem te livra das astutas ciladas do inferno. Ele tem te livrado de mal que pessoas tentam provocar contra a sua vida. Fique atento por esses dias, silencie, observe mais o que está acontecendo à sua volta, porque o Senhor ele deseja te mostrar quem são essas pessoas. Mas seja sábio, seja sábia, não vá tirar pergunta, não vá discutir, não crie situações, cenários que venham trazer um constrangimento para a sua vida. O Senhor ele está na retaguarda, Ele está trabalhando ao seu respeito e Ele está desarticulando uma panelinha que tem se levantado às ocultas contra você que está aí do outro lado. E vai cair por terra toda a obra do inferno contra a sua vida. O Senhor ele está usando a minha vida nessa noite, eu anotei o recado, meus irmãos. O Senhor disse assim, ministrou assim ao meu coração, filho, você vai falar para pessoas que eu estou livrando dos laços do adversário e jogando por terra tudo aquilo que o inferno planejou para tentar te prejudicar. E por esses dias o Senhor vai te revelar coisas que estão acontecendo pelas suas costas. Talvez você esteja refletindo agora sobre o que está acontecendo, talvez você não tenha percebido o que esteja acontecendo à sua volta, mas o Senhor ele mostra. Se você estiver conectado em Deus, estiver com a sua rotina de oração, com a sua sensibilidade espiritual ativada, né? Ore mais, busque ao Senhor, peça discernimento de espírito para entender o que você precisa enxergar, aquilo que você não está conseguindo compreender, porque o Senhor ele não nos deixa no engano.
Amém, meus irmãos? E nessa noite abençoada, o recado é para você que está aqui. Não é em vão que você chegou até aqui. O Espírito Santo está atraindo a sua atenção para ouvir este recado e o Senhor te diz: por esses dias eu vou te revelar pessoas que têm se levantadas ocultas contra a sua vida, tentando criar um cenário, tentando criar uma situação para te colocar na vergonha, para te trazer para um ambiente de constrangimento. Mas o Senhor está jogando por terra, Ele está cancelando as obras de Satanás contra a sua vida. E tome cuidado, porque o laço do inimigo, ele tem sido constante contra a sua vida, mas o Senhor está desarticulando a todo momento, o Senhor está te protegendo. A palavra do Senhor diz, né, meus irmãos, lá em Salmos 91:11, que Ele envia anjos, né, para nos proteger e guardar em todos os nossos caminhos. Então a gente não tem que se preocupar, a gente só tem que confiar em Deus, orar. Ore, interceda pela vida dessas pessoas, peça que o Senhor os alcance com a sua misericórdia, que eles possam sim se converter dos teus maus caminhos, porque nós somos chamados para ser luz neste mundo, nós somos chamados para abençoar vidas de pessoas e nós não desejamos mal a ninguém. Então, aqueles que têm se levantado contra a sua vida, aqueles que têm tentado causar algo para te prejudicar, para te derrubar, ore ao Senhor, peça que o Senhor entre com misericórdia, que o Senhor alcance essas vidas, que o Senhor quebre toda seta maligna contra a vida dessas pessoas, porque elas são acometidas por espíritos malignos. E com a sua própria boca elas dão legalidade, né, à espiritualidade, e o inferno as usam como instrumento, né, do mal para tentar prejudicar a sua vida, prejudicar a vida de outras pessoas. O Senhor, Ele ministrou ao meu coração também, porque eu falaria com pessoas aqui, para tomar muito cuidado com falsas amizades. Eu estou falando com algumas pessoas que aqui estão. Abra os teus olhos. Tem pessoas que estão até caminhando com você, pessoas que dizem gostar de você, se alegrar com as suas vitórias, com as suas conquistas, mas são pessoas que têm levado tudo aquilo que você está vivendo para outras pessoas que têm tentado contra a sua vida de alguma forma, pessoas que estão se articulando a outras pessoas, formando as famosas panelinhas, né, para tentar te denegrir de alguma forma, tentar te prejudicar de alguma maneira. E o Senhor manda te dizer nessa noite abençoada: tome cuidado com amizades. E eu vou deixar um conselho aqui, talvez eu acredito que eu já tenha falado isso em outras lives, meus irmãos. Pessoas que se unem a outras pessoas que são inimigas declaradas de você, não são suas amigas, não são seus amigos. Os seus amigos verdadeiros são aqueles que te defendem quando você está ausente. É muito fácil uma pessoa se apresentar como alguém que te ama, que é teu amigo, e te defender somente quando está na tua presença, quando você está por perto. O verdadeiro amigo, ele te defende, ele te conhece, então ele te defende na tua ausência. Sabe? E tem pessoas que são terríveis, é o famoso leve trás, né? A pessoa está aqui com você e por falta de vigilância, muitas vezes você tem compartilhado coisas pessoais, conquistas que você tem alcançado com essas pessoas, e essa pessoa está levando para outras aquilo que não deveria, né? Coisas particulares suas, coisas que você confiou a essas pessoas. Mas vigie, tome cuidado, perdão. Tome cuidado com certas amizades, porque existem pessoas que estão à sua volta, que dizem gostar de você, que dizem te amar, mas são pessoas que têm levado coisas pessoais de você para outras pessoas, e são pessoas que são oposição à sua vida, né? Pessoas que se levantam contra inimigos, como inimigos, perdão, contra a sua vida. E o Senhor disse: tome cuidado, não são seus amigos aqueles que pegam e ficam no leve trás aqui, ó. Está com você aqui, leva coisas da sua vida para outras pessoas, e ela, sabendo que você é um desafeto aberto dessa pessoa, e mesmo assim compartilha. E no dia em que as situações acontecem, essa pessoa está presenciando, está perto, ela não te defende. Ela não te defende, ela não levanta argumentos, ela não sai dessas mesas, ela não se afasta dessas pessoas que se levantam contra você. Então tome cuidado. Preserve mais a sua vida, preserve mais aquilo que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo aí um tempo de conquistas, talvez você já esteja vivendo o tempo em que as bênçãos do Senhor estão sendo derramadas sobre a sua vida, mas muitas vezes as coisas começam a atrapalhar, começam a se amarrar em nossas vidas, justamente porque falta um pouco de vigilância muitas vezes de nossa parte. A gente acaba abrindo coisas que não era, né, para a gente abrir. E aí o inimigo, ele se levanta, ele usa pessoas, ele cria situações,
Ele usa o cenário da contenda, né? Pessoas que já se levantam contra você diariamente, tentam cavar alguma situação contra você. E o Senhor diz: meu filho, seja vigilante, minha filha, porque o inimigo ele está com ódio de você, grande a fúria do inferno contra a sua vida, mas o Senhor ele está te guardando, ele está te protegendo. A palavra do Senhor diz lá em Jeremias, capítulo 1, verso 19, que pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque o Senhor é contigo. O Senhor é quem te livra, o Senhor é quem te guarda, é o Senhor quem te protege, ele está na retaguarda da sua vida. Lá no livro de Daniel, capítulo 2, verso 22, diz a palavra do Senhor que ele revela aquilo que está no profundo, né, no escondido, e ele conhece aqueles que estão em trevas porque o Senhor é luz, né? A luz mora com ele. Então o Senhor sabe quem são as pessoas que se levantam contra você, as pessoas que desejam em seus corações, em seus pensamentos, tramar algo contra a sua vida, e o Senhor ele não chega atrasado, ele não chega adiantado, ele chega na hora e no momento certo. E nessa noite ele está usando a minha vida para falar com você que está aí do outro lado. Talvez você nem tenha conhecimento do que está acontecendo à sua volta e esteja aí inocente, né, em determinadas situações, mas o Senhor ele vai te mostrar, ele vai te revelar. A palavra do Senhor diz que ele corta, né, os laços do inimigo, Salmos 91, 3, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Salmo 121, 3 e 4, olha o que diz a palavra do Senhor. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não toscanejará. Eis que não toscaneja e nem dorme o guarda de Israel. Ou seja, o nosso Deus, ele não pisca, ele não dorme, ele está em todos os lugares, ele contempla lugares que você não frequenta, ele se assenta em mesas que você não está, ele visita conversas que você não participa, e ele sabe quem são as pessoas que te amam verdadeiramente e aquelas que têm usado da falsidade para tentar tramar algo contra você, te colocar num cenário de vergonha. Amém, meus irmãos? Lá em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, a palavra do Senhor diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Através da palavra de Deus, meus irmãos, o Senhor, ele fala conosco. O Senhor ministrou ao meu coração, filho, você vai entregar palavras de Salmo 124, versículo 7, porque o Senhor está cortando hoje os laços do inimigo contra a sua vida. E ele revela, né? É uma revelação essa palavra. Ele está revelando através da palavra dele que ele está te protegendo, que ele está te livrando, que ele não vai permitir que o inferno prevaleça contra a sua vida. Lá no livro de João, capítulo 8, verso 58, diz assim, ó: e respondeu Jesus, eu afirmo que antes de Abraão nascer eu sou. Olha o Senhor o que diz através de sua palavra nessa noite para você. Ele conhece todas as coisas. Antes mesmo delas se tornarem algo concreto, ele já sabe que essas coisas aconteceriam. Ele já sabe quem são as pessoas que iriam se levantar para cruzar o teu caminho, tentar impedir aquilo que ele planejou para você, tentando paralisar o teu chamado, tentando estabelecer vergonha contra a sua vida. O Senhor ele não vai permitir. Em Lucas 9,44, eu fiz algumas anotações, meus irmãos, diz assim, ó: ouçam atentamente o que eu vou dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Vocês estão entendendo, meus irmãos, o que está acontecendo? O Senhor ele está revelando nessa noite que existem pessoas que estão te traindo. Pessoas que estão se levantando contra a sua vida às ocultas. Pessoas que muitas vezes, batem no teu ombro, diz gostar muito de você, diz te amar. Por falta de vigilância, às vezes você acaba compartilhando algumas coisas que são particulares suas. E essas pessoas têm te vendido lá fora. Judas vendeu o Senhor Jesus por algumas moedas de prata. Judas caminhou com o Senhor Jesus. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus e que havia um propósito estabelecido sobre a vida de Cristo Jesus. E ele vendeu o Deus Todo-Poderoso por 30 moedinhas de prata, meus irmãos. Quem dirá nós que estamos aqui andando em nossa integridade, buscando andar sempre na verdade, na luz, com o nosso caráter aqui, íntegro, buscando ser bênção, ser luz para a vida de outras pessoas,
e o inferno ele vai se levantar naturalmente. A palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra sangue, não é contra a carne, e sim contra seres espirituais malignos que atuam nas regiões celestes. Ou seja, as pessoas, elas dão legalidade a espíritos malignos para que o mal tente prevalecer contra a sua vida. Mas para você que ora, para você que busca a Deus, para que você que confia no agir, no trabalhar do Senhor, nada te acontecerá. O Senhor, ele corta o laço do inimigo antes mesmo do mal tentar te tocar, te prevalecer de alguma forma contra você. E o Senhor, ele usa a minha vida nessa noite para te dizer, meu filho, minha filha, estou eu cortando o laço do adversário, o laço do inimigo da sua alma contra você. O inimigo, ele tenta, contra nossas vidas de dia e de noite, mas o Deus Todo-Poderoso, ele é fiel para cumprir a boa obra que ele começou na minha e na sua vida que está aí do outro lado. Lá em 2 Samuel, capítulo 22, verso 18, diz assim a palavra do Senhor: livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, que eram fortes demais para mim. Tem alguém aí no seu cenário que se acha melhor que você, que acha que pode mais que você, que pode fazer e acontecer, que nada vai ficar, sabe, que nada vai acontecer com ele, que as coisas não vão aparecer, até o momento em que o Senhor entre em ação. E ai daquele que tocar em um fio do seu cabelo, ai daquele que tocar em você de alguma forma. A palavra do Senhor diz que nós somos a menina dos olhos do Senhor. Olha o amor, o cuidado que o Deus Todo-Poderoso tem com a minha e com a sua vida que está aí do outro lado. Então, nessa noite abençoada, meus irmãos, nós estaremos orando, ao final desta live. Eu entrei aqui direcionado por aquilo que o Espírito Santo colocou ao meu coração, por aquilo que Deus ministrou, no início dessa noite ao meu coração. E para te abençoar, eu estou aqui para te dizer, o Deus Todo-Poderoso, ele está cortando os laços do inimigo contra a sua vida. Tem armadilhas que talvez você nem tenha conhecimento, nem tenha ciência, que estão caindo por terra hoje. Que o Senhor livre a sua vida do mal visível e do mal invisível. Que caia por terra tudo aquilo que o inferno tentou arquitetar contra você. Nesta noite abençoada, neste dia abençoado, nós estamos caminhando já para o fim dessa sexta-feira, 9º dia do ano, 9º dia do mês de janeiro. E descansa o teu coração. O Deus Todo-Poderoso não permitirá que os teus pés vacilem. Você não vai cair, você não ficará enganado em hipótese alguma, em situação alguma. E o Senhor diz que se você silenciar por esses dias, Ele vai te revelar, Ele vai te mostrar quem são essas pessoas que têm se levantado contra a sua vida. Mas não vai tirar pergunta, não discuta, não saia da sua posição. Descansa o teu coração. E continue orando, ore até mesmo pela vida daqueles que te perseguem, A Bíblia nos ensina que nós devemos orar pela vida daqueles que têm nos perseguido, porque nós fomos chamados para ser a luz desse mundo, o sal dessa terra. Nós fomos chamados para ser o tempero, por onde a gente põe a planta dos nossos pés. O Senhor, Ele nos ensina, nos capacita para ser bênçãos, para abençoar a vida de pessoas. E cada um só dá aquilo que carrega, aquilo que tem dentro de si. Então, se você foi chamado por Deus para fazer a obra, se você é uma pessoa que já abençoa a vida de outras pessoas espontaneamente, você está distribuindo aquilo que você carrega. Você mostra para as pessoas, através daquilo que você carrega, que você veio para ser luz, que você está aqui com o propósito de ser um abençoador de vida. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis 12 que Deus disse para Abraão: "Sê tu uma bênção". Você é uma bênção de Deus. Você é a própria bênção. Então, se você é a bênção, você sabe quem você é, você conhece a sua identidade na presença do Senhor, e não se descaracterize, não perca a sua identidade, não se desvencilhe não venha se desvencilhar da presença do Senhor, não saia da tua posição, continue sendo abençoador de vidas, porque assim o Senhor te constituiu para ser, e eu creio que você é uma pessoa de opinião, é uma pessoa de personalidade, e você não vai se abater com palavras, com pessoas que têm se levantado contra você, tentando trazer calúnia, fofoca, difamação, enfim, tudo aquilo que a gente sabe, que pessoas muitas vezes aliadas a outras se reúnem para tentar
nos derrubar, nos abater de alguma forma. A palavra do Senhor diz lá em Isaías 41, verso 11, que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se irritam contra ti. Tornar-se-ão a nada. Os que contendem contra ti perecerão. Olha aqui o Senhor dizendo o que acontece contra aqueles que se levantam contra mim e contra você que está aí do outro lado. Essas pessoas serão envergonhadas, ficarão confundidas. Elas não entenderão o porquê você é protegido, é protegida pelo Senhor, porque o amor do Senhor é tão grande na sua vida. A ira de Satanás contra mim e contra você é que nós somos guardados diariamente, nós somos protegidos pelo Senhor. As bênçãos do Senhor estão sobre a minha vida, sobre a vida de vocês. Então é necessário, meus irmãos, a gente continuar mantendo a nossa rotina de oração firme, entregando os nossos caminhos ao Senhor, confiando no agir, no trabalhar dele, porque tudo aquilo que o inferno levanta contra nossas vidas é reduzido a nada, cai por terra. Serão envergonhados aqueles que contendem contra você. A palavra do Senhor diz em Isaías 54:17 que nenhuma ferramenta forjada contra a minha e contra a sua vida prevalecerá. Que toda língua que se levanta contra ti em juízo tu a condenarás, porque nós fomos chamados como herança do Senhor nessa terra. O Senhor, ele tem um cuidado muito grande com a sua vida, viu? Agradeça ao Senhor. Antes de você se deitar essa noite, ore a Deus, agradeça ao Todo-Poderoso pelos livramentos que talvez você já tenha contemplado e por aqueles que você não vê. Porque são inúmeros os livramentos que o Senhor nos concede todos os dias e livramentos que muitas vezes nós não temos a capacidade, o discernimento de enxergar. Amém, meus irmãos? Que o Senhor, ele te proteja, que ele te guarde, que ele continue te abençoando. Seja águia, tenha uma mentalidade diferente. Continue meditando na palavra do Senhor de dia e de noite, para que o seu caminho seja de prosperidade, de bênçãos. Guarde com zelo a palavra do Senhor no teu coração. Continue sendo essa bênção que você é para a vida de outras pessoas. Foi para isso que o Senhor te chamou. Aqui tem pessoas que já servem a Deus, são pessoas que fazem a obra do Senhor, mas aqui também existem pessoas que são chamadas pelo Senhor e ainda estão vivendo o tempo do processo, estão sendo lapidadas por Deus para viver os propósitos do Senhor. A palavra de Deus diz lá em Salmos 91:15, Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Olha o cuidado de Deus com a minha e com a sua vida. Eu estou todo arrepiado aqui, meus irmãos. O Espírito Santo de Deus está ministrando ao meu coração para te dizer. Você é um amado, uma amada de Deus. E o Senhor, ele é na sua vida. E hoje o Senhor está, desarticulando a panelinha de Satanás, cortando os laços do inimigo contra a sua vida. Receba essa palavra de fé nessa noite abençoada. Creiam, curtam e compartilhem essa mensagem. Deixem o seu comentário aqui, deixe o seu comentário aqui no canal, abençoe a vida de outras pessoas. Estarei deixando disponível também esta live, este culto desta noite, aqui no canal Palavra de Fé, nas plataformas mencionadas, no início do culto. E que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através da sua vida. Eu agradeço pelo tempo que você dedicou a estar aqui comigo. Nós já chegamos aí a 1.400 curtidas para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Já são aqui algumas dezenas, algumas centenas de pessoas presentes conosco ao vivo. E o nome do Senhor tem sido glorificado dia após dia através deste ministério, através deste projeto que o Senhor confiou a mim. Está confiando a você que está aqui engajando comigo, diariamente nas lives que nós estamos fazendo para buscar a presença de Deus e glorificar o nome do Senhor através daquilo que Ele confiou a nós. E é com uma imensa alegria que eu estou aqui para fazer a obra de Deus, para ministrar a sua palavra. Estou buscando conhecimento todos os dias para tentar fazer a obra do Senhor com excelência. E eu creio que vidas estão sendo edificadas através daquilo que a gente tem feito. E eu agradeço, meus irmãos,
por todos vocês que estão aqui presentes comigo. Nós estaremos orando agora, estaremos agradecendo, né, a Deus, porque nós já estamos chegando aí ao término de mais uma semana. Para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, foi uma semana abençoada, foi uma semana em que Ele nos concedeu saúde, forças para prosseguir. O Senhor tem nos livrado do mal, tem nos guardado, e nós somos gratos, né, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e através de nossas vidas. Que a graça do Senhor esteja contigo todos os dias, que o nome do Senhor seja glorificado em tudo aquilo que você fizer, e que o Senhor possa acampar com os teus anjos, né, ao teu redor, te protegendo, te livrando e te guardando de todo mal. Amém, meus irmãos? Vamos clamar ao Senhor, vamos orar neste momento, vamos agradecer ao Senhor por mais deste dia. Se você está aqui, é porque a graça do Senhor te alcançou, a misericórdia dele é na sua vida, e o Senhor, ele tem, sim, te guardado, te protegido, te livrado das astutas ciladas do inferno. Amém? Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus santo, Deus fiel, Deus poderoso, Pai querido e Pai amado, nós entramos na Tua presença nesta noite abençoada. Hoje é sexta-feira, Pai, 9º dia do mês de janeiro, 9º dia do ano de 2026. E para a honra e a glória do Senhor nós estamos aqui, Pai, para glorificar o Teu nome através de nossas vidas. E eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor revele aquilo que está no oculto, meu Pai, aquilo que está escondido do Teu filho, da Tua filha, do Teu servo, meu Pai, da Tua serva. A palavra do Senhor diz lá em Daniel 2:22 que o Senhor revela, né, Pai? Não nos deixa no engano, não permite que nós sejamos enganados por outras pessoas ou por seres espirituais malignos. E que a graça do Senhor alcance a vida dos meus irmãos, que o Senhor possa concedê-los, meu Pai, discernimento de espírito, que eles possam enxergar, Pai, aquilo que eles não conseguiram discernir até o momento, Pai. Que o Senhor possa revelar para os meus irmãos aqui presentes aquilo que o inferno tem tramado de dia e de noite contra a vida deles, meu Pai. E que o Senhor possa jogar por terra, Pai, todo o levante do inferno contra a minha vida, contra a vida dos meus irmãos. Quebra o arco, meu Pai, desfaz a lança, queima os carros no fogo, Pai. Cessa, Pai, essa guerra que o inferno tem tentado levantar contra a vida dos meus irmãos, Papai. Joga por terra tudo que não glorifica, Senhor, o Teu nome e tudo aquilo, meu Pai, que não te agrada. Nós te agradecemos porque o Senhor nos concedeu mais um dia, mais um presente, meu Pai. E se nós estamos aqui com forças, Pai, com saúde, nós devemos sim glorificar o nome do Senhor, porque é a graça, é o favor do Senhor sobre nossas vidas, meu Pai. Eu iniciei este dia, Pai, na Tua presença, termino este dia na Tua presença em oração, Pai, clamando pela vida dos meus irmãos, pedindo, meu Pai, que o Senhor os abençoe nessa noite abençoada, Papai, e que a graça do Senhor, Pai, alcance nossas vidas todos os dias. Eu declaro que o nome do Senhor será glorificado através da sua vida, através de testemunhos, de grandes vitórias que o Senhor te dará ao longo do ano de 2026, e que toda ferramenta preparada, forjada contra a sua vida caia por terra. Que tudo aquilo que o inferno levantar contra você não seja o suficiente para parar a sua vida, meu irmão. Não seja o suficiente para te paralisar, minha irmã. Que o amor, que a graça do Senhor te alcance. Para aqueles que estão aqui nessa noite, meu Pai, clamando por cura, clamando por libertação, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa alcançá-los, meu Pai. A Tua palavra diz, meu Senhor, que o Senhor convence o ser humano do pecado, do juízo, Pai. Então que o Teu Santo Espírito possa visitar o meu irmão, possa visitar a minha irmã, que o Senhor possa conceder graça, Pai, à vida deste servo, Pai, desta serva que está querendo desistir, Pai. Não permita, Pai, que ele pare no meio do caminho, por causa dos levantes do adversário, porque ele está dentro do processo do Senhor, Pai. Ah, Senhor, capacita o meu irmão, capacita a minha irmã, Pai. Dá discernimento, Pai. Dá olhos e ouvidos espirituais para enxergar aquilo que está acontecendo, Pai, à volta dele. Mostra, Pai, que o Senhor está no controle de tudo. Não deixe ele desanimar, Pai. Não permita que ela desanime, meu Senhor. O processo é algo temporário. O processo, o deserto é passagem. E o Senhor está te capacitando, Ele está te moldando. O Senhor está usando a minha vida para falar com alguém aqui. Ah, não desista não. Não desista desse processo. O Senhor, Ele tem cuidado de você.
Talvez você esteja aí enfraquecido, desanimado, desanimada, porque você não entendeu que você ainda tem que se posicionar, que você tem que começar a falar não para alguns lugares, para algumas mesas, para algumas pessoas. Você tem que falar não para aqueles que você já percebeu que são falsos com você e mesmo assim você permite que essas pessoas se aproximem de você. Quer conhecer alguém, meu irmão? Quer conhecer alguém, minha irmã? Comece a falar não. Você vai ver a verdadeira face dessa pessoa. Tem pessoas que são terríveis, meus irmãos. Só estão ao nosso lado querendo aquilo que nós temos para servi-lo. Aquilo que nós podemos fazer de alguma forma para beneficiá-lo. E é complicado, meus irmãos. Grande é a decepção, sim. Porque nós somos carne, nós carregamos sentimentos. E muitas vezes o Senhor, Ele permite que nós passemos por tal situação exatamente para nos libertarmos. O Senhor não tem obra de engano para a sua vida, servo de Deus, serva do Senhor. Que o Senhor possa apresentar os verdadeiros amigos dele para você, pessoas que vão te conectar ao propósito que ele estabeleceu sobre a sua vida. Que o Senhor possa jogar por terra tudo aquilo que não é verdadeiro, tudo aquilo que impede você de avançar, tudo aquilo que impede o seu crescimento. Talvez você esteja aí com áreas da sua vida amarradas, portas fechadas, porque o Senhor está te livrando de pessoas falsas que ainda não saíram da sua vida, não saíram do seu cenário. Que o Senhor possa te livrar das falsas amizades, daqueles que dizem ser com você, mas pelas suas costas te vendem. José do Egito foi lançado a uma cisterna e depois vendido pelos seus próprios irmãos. E quando a honra do Senhor chegou sobre José, e ele já sendo governador do Egito, Deus marcou um encontro com aqueles que o traíram. E a glória de Deus se revelou, foi manifestada através da vida de José. E quando os seus irmãos viram que aquele que até outrora eles pensaram que haviam morrido, que não o veriam mais, ficaram todos envergonhados, todos ficaram atemorizados, achando que José ia retalhar, que José ia devolver o mal que eles o fizeram. E José disse ao seu pai, aos seus irmãos, lá no final do livro de Gênesis: vocês tramaram o mal contra mim, mas toda maldição foi convertida em bênção. Que toda maldição contra a sua vida seja convertida em grandes vitórias, em grandes bênçãos. Quanto mais baterem em você no ano de 2026, que seja maior o seu crescimento. Que o Senhor possa derramar bênçãos dobradas sobre a sua vida, servo de Deus, serva do Senhor. Aleluias. Aqui tem pessoas que estão sendo caluniadas. Tem pessoas aí dentro desse ministério que você frequenta, que vivem levantando rodas de conversa, contendas, tentando te prejudicar, tentando te derrubar, te denegrir de alguma forma. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele viu, Ele está vendo e Ele não gostou. Terão pessoas que serão cobradas por Deus. Tem pessoas que vão voltar e vão te pedir perdão. Reconhecerão que o Deus Todo-Poderoso é na sua vida. Aleluias, glória a Deus. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui, meus irmãos. Eu estava caminhando aqui para o final desta live, mas o Senhor disse: meu filho, você vai falar para minha filha, eu não te deixarei enganada. Por esses dias eu vou te mostrar quem são essas pessoas que estão levantando fofocas, disseminando mentiras ao teu respeito. Eita Jesus, meu Deus. Está caindo por terra todo o laço do inimigo contra a sua vida. Você é a menina dos olhos do Todo-Poderoso. Ah, Senhor, entra com justiça sobre essa vida, Pai. Não deixa, não permita, Pai, que ela desanime. Ela tem orado por esses dias falando: meu Pai, por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso, aquilo na minha vida, Senhor? Eu não faço mal para ninguém, Pai. Eu não desejo mal a ninguém. E o Senhor manda te dizer nessa noite: filha, vou eu fazer justiça na sua vida. Aguarde a minha resposta.
Não desista, continue orando, continue clamando, continue buscando, continue fazendo a minha obra. Glória a Deus, aleluias. O Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele tem te guardado, Ele tem te protegido. E mesmo que você não entenda o porquê você tem passado por situações difíceis, por tantas batalhas, por tantos estreitos, o Senhor, Ele está te guardando. As maiores bênçãos que você está vivendo hoje são os livramentos do Senhor. E no tempo dele, quando ele derramar aquilo que ele disse que fará na sua vida, serva de Deus, ninguém poderá impedir. Aqueles que outrora se levantaram contra você ficarão envergonhados, ficarão confundidos e verão que o Senhor é sim na sua vida, que foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu. Aqui diariamente, meus irmãos, eu recebo mensagem de pessoas que estão desanimadas, pessoas que já fazem parte de ministérios, pessoas que fazem a obra de Deus, mas estão se sentindo fracas, desanimadas, com desejo no coração de parar. E a resposta do Senhor para nessa noite para a sua vida é: não pare, prossiga, continue olhando para o seu alvo, e o alvo é Cristo. O alvo meu e seu que está aí do outro lado se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele sim é verdadeiro, Ele é fiel, Ele cumpre aquilo que Ele promete. E ainda que a gente tenha que passar por vales, por processos, por desertos em nossas vidas, Ele não nos abandona. A palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 4 que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo e lá ele viveu um tempo de tentações. O inimigo tentou ele durante 40 dias de processo. A palavra diz que o Senhor Jesus passou por um processo estando no deserto 40 dias e 40 noites. E no dia em que ele estava mais fraco, carnalmente falando, o inimigo se apresentou e ofereceu as riquezas deste mundo, o afrontou usando a palavra do Senhor, mas ele bateu em retirada, porque nos dias em que a nossa carne está fraca, se o nosso espírito estiver fortalecido, o inimigo tem que bater por retirada. Continue orando, serva de Deus, continue orando, servo do Deus Altíssimo. Não pare, não desista, não retroceda, porque no tempo do Senhor grande será a sua vitória. Amém, meus irmãos? Eu agradeço pela presença de todos, que a presença de Deus te traga renovo nessa noite, que o Senhor renove as suas forças, que Ele possa te conduzir numa vereda plana. Mantenha a sua retidão, mantenha a sua integridade na presença do Senhor. Faça propósitos de oração, jejue mais, ore mais ao Senhor. Se desvia da aparência do mal. Talvez você já tenha visto mesas, convivências, pessoas que não têm compromisso, que não compartilham da visão que o Senhor te entregou e você mesmo assim ainda continua insistindo com essas pessoas. Talvez você esteja hoje desanimado, desanimada, porque você continua insistindo com pessoas que Deus já soprou para longe da sua vida, que Deus não deseja mais que essas pessoas caminhem com você. Não insista. Libera a vida dessas pessoas, deixa que elas sigam o caminho delas. Porque quando você decide insistir com essas pessoas, você também está sendo uma pedra de tropeço, você está bloqueando os caminhos dela. Então, se o Senhor já te mostrou as pessoas que precisam sair da sua vida, deixa elas irem. Talvez você não está vivendo ainda algumas bênçãos que o Senhor reservou para a sua vida, porque você está insistente com pessoas que já deveriam ter ido há muito tempo. Amém, meus irmãos? Recebam nesta noite abençoada essa palavra de fé. Eu creio que o Senhor falou ao coração de muitos que estão aqui. Reflita sobre tudo aquilo que você tem vivido até aqui na presença do Senhor e não retroceda. O Espírito de Deus não se agrada daqueles que ficam em seus pensamentos querendo parar, querendo desistir. Não. Siga firme, siga
buscando a presença de Deus, se fortaleça no Senhor, porque no tempo dele você vai viver sim as vitórias que Deus reservou para a sua vida, as bênçãos que Ele reservou para você e o propósito maior, né, que o Senhor estabeleceu sobre a vida de cada um de vocês. Amém, meus irmãos? Eu desejo uma ótima noite a todos, uma madrugada de sono tranquila e reparadora, né? Nós já estamos caminhando aí para o término deste dia e que a graça do Senhor seja contigo. Amém, meus irmãos? Mãozinha de concha aqui para vocês receberem a bênção do Senhor sobre a vida de vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e divinas consolações do Santo Espírito estejam com todos nós, a amada Igreja do Senhor Jesus Cristo. E todos vocês que estão aqui comigo digam amém, glória a Deus e graças a Deus. E não se esqueçam, essa noite antes de você dormir, ore. Agradeça ao Senhor pelos livramentos que você não viu. Agradeça também por aquilo que você já percebeu que não é de verdade na sua vida, por aquilo que é falso, que se levanta a todo momento para tentar te derrubar de alguma forma, para tentar impedir que você avance na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e uma ótima noite.